Daniel Guimarães vai falar conosco sobre por que a descriminalização do aborto não protege as mulheres socialmente. Daniel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, primeiro um disclaimer, uma ressalva. Tem um pensamento do irmão Paiva em seu artigo Direito Constitucional ao Feto, que é matéria obrigatória para nós nesse assunto, que ele afirma: o aborto não é problema de esquerda ou de direita, é uma questão de desumanidade. Então, ao falarmos sobre esse tema, a gente de modo algum está se alinhando e discutindo questões políticas aqui. A nossa reflexão como religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, vai ao coração e à consciência das pessoas. Bom, primeira coisa que eu queria ressaltar é que quando a gente fala sobre a questão da defesa da vida, a gente está falando de uma população vulnerável. E o nosso mundo, o nosso país, avançou muito e ainda tem grandes desafios no respeito às minorias, idosos, adolescentes, crianças, minorias étnicas, tantas outras. Pois bem, quando a gente fala sobre os seres humanos em condição fetal, eles são uma minoria e que precisa ser protegida. Sim, eles dependem dos cuidados até do corpo da mãe ali durante a gestação. Mas, assim como uma pessoa com amiotrofia espinhal depende de aparelhos para sobreviver, a Legião da Boa Vontade apoia uma organização que se dedica a essas pessoas com amiotrofia espinhal que no passado morriam, mas que hoje podem viver graças aos avanços tecnológicos. Assim como um paciente em coma também consegue se manter vivo graças a aparelhos. Então a gente não pode banalizar essas mortes só porque o aborto, digamos assim, um bebê na barriga da mãe, ele está mais vulnerável à morte. Mesmo assim, isso não deixa de ter menos valor. No passado, na época de Jesus, a hanseníase, lepra, era uma pena de morte. Há alguns anos, o HIV era uma pena de morte, câncer. Hoje não são. Por quê? Porque a medicina avançou. Então não podemos banalizar essas mortes só pelo fato desses bebês serem mais vulneráveis. Bom, então o que protege as meninas e mulheres socialmente? Bom, eu posso aqui desfilar tudo que está previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, da Agenda 2030 da ONU, combater a mutilação genital feminina, a discriminação, a violência, promover o acesso a novas tecnologias, a igualdade de participação política, a igualdade de participação econômica. Isso promove a igualdade. Então, todo o nosso respeito às nossas irmãs feministas, que sempre tiveram voz dentro das mídias da boa vontade, no programa Sociedade Solidária também, em vários espaços. A gente jamais deve se render a essa polarização e se colocar numa posição de como se combatêssemos os direitos das mulheres. Nunca. Somos aqui inteiramente pró-mulheres, inclusive porque o Cristo de Deus tratou de forma digna e respeitosa e empoderou as mulheres no seu tempo. Então, todo o nosso respeito a essas políticas que são fundamentais. Até mesmo direitos sexuais e reprodutivos são importantes, porque ainda hoje acontece a esterilização das mulheres das camadas sociais mais vulneráveis no Brasil. Isso, dito numa entrevista do ano passado, por Jaime Nadal, do Fundo de População das Nações Unidas. Então, não somos contra os direitos sexuais e reprodutivos, o acesso a métodos contraceptivos, o acesso à educação sexual, isso tudo é muito importante. Mas a questão do aborto, de fato, ela não é a resposta. Poder passar as folhas para você, obrigado. Primeiro ponto, aborto intencional não é solução, mas é um sintoma de um problema maior. Afirma o irmão Paiva nesse mesmo artigo, não é liquidando existências que se resolverão os problemas sociais. Então, o que resolve? Educação, acesso à renda, acesso a trabalho. Tem até uma frase de Renato Godinho, um leitor do site Observatório de Imprensa, ele comentou, o irmão Paiva publicou essa frase dele. Antes de legalizar a prática do aborto para proteger a saúde da mulher, temos de pensar uma sociedade em que a mulher não tenha motivos para eliminar seu filho. Gente, o aborto já foi visto como solução para países pobres, né? Pensando no futuro daquela criança. Mas hoje, as teorias mostram que se descolou. Questão de crescimento ou redução demográfica, crescimento ou redução da pobreza são fenômenos complexos, que são diferentes, respondem a causas diferentes. Segundo ponto, a quem interessa? Muitas vezes se defende o aborto colocando-se em vista como uma medida de proteção das mulheres mais pobres. Bom, vou ressaltar 3 fatos aqui. Primeiro, um estudo que até a socióloga Sandra Fernandes fez, está publicado na revista Boa Vontade, 2001, de maio de 2005. Ela fez uma estimativa com alguns dados da época. É um negócio na casa de bilhões de dólares, que movimenta-se a questão do aborto e o mercado, a indústria do aborto que se erigiu. Então, a quem interessa esse ponto? Segundo ponto, a gravidez na adolescência vista pelas classes populares. Ontem mesmo eu estava entrevistando a doutora Albertina Takeuchi, super famosa, comentarista de programas, né? Ela, há muitos anos, ginecologista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, há muitos anos ela já alertava que nas camadas populares a gravidez não é vista como um problema.
A gravidez é vista como um sinal de ingresso à vida feminina adulta, de status maior, né? A gravidez ela é valorizada pelas classes populares. Aqui eu separei 2 estudos da Diana Dadurian e também de 3 professores, Florinaldo Pantoja, Júlia Bucher, Cristiane Queiroz, ressaltando o quanto ainda hoje, em estudos recentes e atuais, publicados em publicações científicas, o quanto para as meninas de baixo poder econômico a gravidez é algo muitas vezes desejado, a realização de um sonho, porque elas não têm essas aspirações. Então, de novo, claro, não é correto que elas não tenham outros sonhos, outras aspirações, mas o que eu estou chamando a atenção é, a quem interessa? Eu estou defendendo o interesse dessas mulheres, mas são elas que estão buscando o aborto? Não são elas. Inclusive porque as pesquisas mostram que é majoritário entre as mulheres, né, o desejo de lutar contra o aborto. Terceira coisa que eu gostaria de ressaltar ainda nesse ponto é aquilo que o irmão Paiva cita detalhadamente, né? Um jornalista muito famoso, já faleceu, Paulo Francis, ele era um defensor destacado do aborto que depois mudou de ideia, quando ele viu a quantidade imensa de abortos que eram realizados. Terceiro ponto, aborto de seleção sexual. Aqui eu trago um dado, foi publicado no portal G1, de uma pesquisa da Universidade Nacional de Singapura. Abortos seletivos impediram o nascimento de 23 milhões e 100 mil mulheres desde os anos 70. Um novo estudo aponta que o desequilíbrio demográfico entre homens e mulheres se perpetua no mundo desde os anos 1970. Quem são as principais vítimas do aborto? São as meninas. A gente ouve falar bastante da Índia, da China, que são países que por questões culturais abortam-se mais as meninas, é verdade. Mas, pegando aqui os dados que foram compilados pelo Christopher Kaczor, ele fez um livro chamado A Ética do Aborto, na verdade a exceção é a América Central e do Sul, que a questão de gênero não importa tanto. Em todo o mundo, as meninas são as principais vítimas do aborto. 85% das mulheres e 95% dos homens nos Estados Unidos prefeririam um menino no primeiro nascimento. Em outros países, especialmente no Extremo Oriente, no Oriente Médio, a preferência por filhos homens é ainda mais forte. Estou citando um dado dos Estados Unidos, onde grande parte, aliás, no território nacional deles, o aborto é legalizado. Percebam que a gente está fazendo com que menos meninas, as meninas e mulheres novamente sendo penalizadas nesse ponto. Quarto ponto, o direito constitucional ao feto. A defesa que o irmão Paiva faz de que os bebês, eles possam, mesmo que por procuração, terem seus direitos defendidos. Aliás, como já acontece no terceiro setor, como já acontece no meio ambiente, né? Quem vai defender a natureza? É o Ministério Público, são órgãos encarregados disso. Então, esses bebês, eles têm que ser protegidos e os pais, as mães, avós têm que ser responsabilizados. Então, veja, eu não estou falando somente das mulheres, até porque 70% das mulheres que decidem abortar são casadas, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Brasil. E aqui eu faço um especial destaque para nós homens. 5 milhões e 500 mil brasileiros não tinham o nome do pai no RG, dados de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. Esses homens que não assumem a paternidade, de certa forma, eles já estão abortando. Então, pais, mães, têm que ser responsabilizados pela vida dessa criança. Muitas vezes avós, quando se tratam de crianças, adolescentes, né? Mas um outro ponto que eu queria ressaltar, da proteção, né? É também do direito constitucional de ser mãe e de ser pai. Ele também é ameaçado, porque se hoje a mulher já se sente pressionada a não ter filho, imaginem se de repente é permitido e tornado legítima a questão do aborto. Vai ser muito mais difícil para você sustentar essa decisão, porque você vai ter outras pessoas dizendo, você não precisa, para que levar isso adiante? Aqui foi confirmado num estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, em 2016, assinado pelas enfermeiras Tatiana Maranhão, Keila Gomes e Idina Barros. A Tatiana, principal autora, ela é doutora em medicina, doutora na área de enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Jovens pressionadas pelo parceiro são 4,5 vezes mais propensas a abortar do que as pressionadas por parentes e amigos. Percebe a responsabilidade dos homens? Veja, as mulheres que são pressionadas por parentes e amigos já são pressionadas a abortarem. Pois bem, aquelas que são pressionadas pelo parceiro são ainda mais propensas, 4,5 vezes mais. Por fim, eu destaco aqui a questão das estatísticas alteradas, né? Que muitas vezes são trazidos dados penalizando a questão das mulheres pobres, né? Como elas são mais prejudicadas. Mas, gente, o que mata as pessoas é a falta de cuidado médico. O que mata as pessoas são ações deliberadas que atentam à vida. Não é o fato de você permitir ou incentivar que o aborto seja realizado que faça isso.
A gente não está dizendo que ninguém não mereça assistência médica, não é isso. Na nossa religião, por exemplo, a gente combate a prática do suicídio. Se uma pessoa tentou suicídio e vai para o hospital, a gente vai negar cuidado médico a essa pessoa? Jamais. Nós somos contrários à pena de morte. Então, não estamos falando aqui em negar cuidados médicos a pessoas que eventualmente tentaram abortar. Mas o que a gente está dizendo é que a vida desse bebê também deve ser protegida. Ele também deve ter cuidados médicos e legais e jurídicos para ser protegido, porque a vida dele também importa. A questão da pobreza feminina, gente, o aborto ele combate fundamentalmente o quê? Bebês. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, que todos tenham oportunidade, o que a gente tem que combater? A pobreza, a desigualdade, o acesso a dinheiro, a tecnologia. Esse é o real problema. Aborto não combate a desigualdade social e de gênero. Aborto combate bebês. Portanto, se a gente quer uma sociedade mais justa, em que as mulheres sejam tratadas com igualdade e com dignidade, nós, mulheres e homens, precisamos nos empenhar nisso. E não nessa luta, infelizmente, equivocada, que é a luta em favor do aborto.